A maioria de nós está familiarizada com o desastre de Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia em 26 de abril de 1986. Foi um desastre que afetou todo o planeta nas décadas seguintes. Embora muito se saiba sobre o incidente e os eventos que o antecederam, algumas respostas continuam difíceis de obter, pois parecem não ter explicação plausível. Embora os incêndios iniciais de Chernobyl tenham sido extintos no início de maio de 1986, um segundo incêndio irrompeu dentro da unidade 4 em 23 de maio, quase um mês após o início do desastre. A União Soviética manteve o segundo incêndio em segredo por mais de uma década. Antes das 2 da manhã, funcionários inspecionando danos na sala de bomba sul encontraram um incêndio, provavelmente causado por cabos elétricos após a energia voltar na unidade 4. 9 departamentos de bombeiros e 138 bombeiros, liderados por Vladimir Maksimchuk, responderam ao chamado. Ciente do risco da radiação, Maksimchuk criou um sistema onde equipes de 5 homens trabalhavam apenas 10 minutos para reduzir a exposição. Levou meia hora para encontrar a origem, fios brilhando que haviam incendiado o material inflamável. Devido a problemas de acesso, espuma foi usada para sufocar as chamas. O incêndio foi controlado com poucos feridos, apesar de um homem ter quebrado a perna. Maksimchuk foi criticado por táticas não convencionais que depois influenciaram os procedimentos de combate a incêndios em ambientes perigosos. Apesar de minimizar a exposição de seus homens, Maksimchuk permaneceu no local o tempo todo, recebendo uma dose muito maior. Segundo relatos, ele ficou até desmaiar e foi hospitalizado. As autoridades soviéticas ocultaram o incêndio e a doença relacionada à radiação de Maksimchuk para evitar revelar outro incidente logo após o primeiro. Maksimchuk continuou sua carreira, mas faleceu em 22 de maio de 1994, devido a complicações que se acredita serem resultado de sua exposição. Como já citado, teorias da conspiração sobre Chernobyl e seu desastre são muito comuns. E o sistema de radar Duka, 3 que foi construído em 1976, é mencionado em várias dessas teorias. O tema é tão debatido que gerou um documentário sobre o sistema de radar, mas seu objetivo original ainda é em grande parte um mistério. Desde então, ele foi chamado de Pica-Pau Russo, um apelido estranho explicado pelos eventos incomuns envolvendo o radar. Sabe-se que o conjunto de antenas do radar era um radar além do horizonte para detectar ataques de mísseis em aproximação, mas muitos acreditam que há mais nisso do que parece. E com razão. Após ser encontrado nas florestas de Chernobyl, muitos questionaram por que o radar foi construído tão próximo à usina nuclear. Desde então, revelou-se que o local foi escolhido por diversos motivos. Não só a antena ficaria escondida dos olhos inimigos pelas árvores ao redor, mas o local onde foi erguida foi considerado perfeito para espionar o inimigo durante a Guerra Fria. Além disso, dizem que até 33% da energia gerada pela usina era usada pela antena de radar, então faz sentido que ela tenha sido construída ali perto. Ela permaneceu escondida do resto do mundo por muitos anos, mas em 1976 operadores de rádio amador começaram a suspeitar que nem tudo era o que parecia na floresta de Chernobyl. Muitos desses entusiastas ao redor do mundo começaram a relatar que conseguiam ouvir um estranho som de batidas vindo dos rádios, e eles não tinham uma explicação plausível para isso. Logo, isso começou a causar preocupação, já que o propósito do som de batidas era desconhecido e muitas pessoas decidiram investigar. Logo descobriram que a fonte do som interferia nas transmissões de rádio de ondas curtas mundialmente. Logo, relatos surgiram de que a aviação comercial e as comunicações marítimas estavam sendo afetadas por sons estranhos de clique sem explicação. Pessoas ao redor do mundo começaram a reclamar que o som estava se tornando insuportavelmente irritante e pediram que algo fosse feito a respeito. A OTAN iniciou uma investigação e triangulou a origem do estranho sinal para a atual Ucrânia, mas o local exato não pôde ser identificado.
Especulou-se que o sinal estava sendo enviado de Kiev, Minsk, Chernobyl ou várias outras cidades, mas ninguém tinha certeza do que estava causando isso. Teorias da conspiração logo surgiram enquanto as pessoas buscavam explicações para o som. Foi sugerido logo no início que o governo soviético havia instalado um dispositivo de bloqueio de transmissões para impedir que qualquer transmissão ocidental chegasse ao país. Essa teoria foi logo rejeitada quando estações de rádio soviéticas também relataram o mesmo tipo de interferência. Outros sugeriram que o sinal era emitido por um aparelho criado para controlar a mente de quem o ouvia, buscando vantagem na Guerra Fria. Outras teorias incluíam sugestões de que era um aparelho de modificação do clima, um dispositivo de interrupção de comunicação de submarinos ou uma tática desconhecida de guerra psicológica empregada pelos militares soviéticos. O impacto do desastre nuclear de Chernobyl foi muito além da Ucrânia e da Bielorrússia. Foi na Suécia que o resto do mundo soube pela primeira vez que o acidente havia ocorrido. E é aqui que estão algumas das pessoas mais afetadas pelo desastre fora da União Soviética. O desastre espalhou material radioativo por grande parte da Europa. Até o Reino Unido precisou monitorar ovelhas por décadas depois. Já na Escandinávia, ao norte, a situação era ainda mais preocupante. A chuva que caiu no sul da Suécia e da Noruega trouxe consigo césio radioativo, um material que tem uma meia-vida de 30 anos. O governo impôs fortes restrições a alimentos possivelmente contaminados por material nuclear. O nível de radiação permitido era tão baixo que muitos produtos precisaram ser descartados. Isso ocorreu apesar de, no passado, terem sido vendidos alimentos ainda mais radioativos, contaminados por testes de armas soviéticas feitos anos antes. As restrições não afetaram todos igualmente. Os mais afetados foram o povo Sami do Sul. O povo Sami era um grupo indígena da Escandinávia e Finlândia. Eles têm uma cultura única, na qual a criação de renas é extremamente importante. Na Suécia, a criação de renas é fundamental para definir alguém como Sami. Assim, não criar esse animal era um problema não só econômico, mas também cultural. Infelizmente, a rena é um animal mais impactado do que a maioria pela precipitação radioativa. Uma fonte de alimento fundamental para o animal é o líquen, um tipo estranho de organismo que existe como uma colônia de algas ou cianobactérias e fungos. Geralmente cresce em árvores, mas não é planta. Ele não tem raízes no sentido tradicional. Ele consome nutrientes do ar. Ele também absorveu o recipiente radioativo. O líquen também leva décadas para crescer. Teoricamente, a grama contaminada com césio poderia ser removida e com o solo limpo, em pouco tempo a grama saudável cresceria. Isso não seria possível com o líquen. Considerando essa importância da rena para o povo Sami, os governos centrais da Suécia e da Noruega ofereceram compensação pela carne de rena, que não podia ser consumida. As pessoas foram incentivadas a continuar cuidando dos animais, mesmo sabendo que seria impossível consumir sua carne. A carne era apenas enterrada ou usada para alimentar raposas e visons em fazendas de peles. Alguns adaptaram suas técnicas de criação. A ração vinha de outras áreas para tentar limitar o consumo de líquen. O abate ocorria em épocas do ano com menor radioatividade, mas muitas vezes isso resultava em pouca carne. Mesmo com esses métodos, ainda houve um grande impacto na vida do Sami do Sul. Pais costumavam enviar carne aos filhos que estudavam fora para manter o vínculo com o lar. Esses laços só eram iguais se a carne viesse dos rebanhos das próprias famílias. Também havia o fato de que a rena não era usada apenas para carne. Tudo, dos chifres aos cascos, era usado para alguma coisa, seja como base para ensopados ou linha para roupas. Além de os pais não poderem ensinar práticas tradicionais aos filhos, isso também os fazia depender de fontes externas para itens que normalmente vinham da rena. O povo Sami do Sul se adaptou em boa parte ao impacto do desastre de Chernobyl. As renas ainda são criadas e em muitos lugares a carne agora pode ser consumida.
Mas o impacto do desastre provavelmente será sentido por muitas gerações. Desde a evacuação de Pripyat e arredores, algumas pessoas corajosas ainda se aventuram na zona de exclusão da usina nuclear de Chernobyl, mesmo alertadas sobre a presença de radiação. Algumas dessas pessoas foram apelidadas de stalkers. São indivíduos que entram na zona de exclusão sem permissão para explorar as áreas ao redor da usina e fazem isso totalmente por sua própria conta e risco. Outros são turistas autorizados a entrar na zona de exclusão, desde que acompanhados por um guia experiente, que conheça bem a área e conduza os grupos longe das regiões irradiadas já identificadas. Essas áreas perigosas estão claramente marcadas nos mapas, e qualquer pessoa que, seja por engano ou de propósito, acabar em um desses locais corre o risco de receber altas doses de radiação que podem causar sérios danos à sua saúde. Até funcionários do governo que atuam no local evitam entrar nessas áreas sem as roupas de proteção exigidas. Na maioria das vezes, os dados desses pontos críticos são coletados por drones. A Floresta Vermelha, próxima à usina, é uma das áreas mais perigosas e ainda permanece altamente radioativa em seus cerca de 10 quilômetros quadrados. A floresta recebeu esse nome graças aos pinheiros da Escócia, que receberam doses massivas de radiação durante o desastre, o que fez com que suas folhas e as das mudas que surgiram depois ficassem com um tom estranho de ruivo. Esse é apenas um dos muitos pontos críticos que foram identificados, e o fato de serem conhecidos deve ser um alívio para qualquer pessoa que visite a região. Mas esse alívio pode ser equivocado, já que veio à tona que novos pontos críticos estão sendo identificados regularmente. Isso significa que muitas das áreas que antes eram marcadas como seguras nos mapas podem não ser tão seguras quanto se pensava inicialmente. E muitos visitantes podem ter recebido doses de radiação, mesmo tendo sido informados de que só passariam por áreas seguras. Em 2019, um grupo de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, entrou na zona de exclusão equipado com drones, numa tentativa de identificar pontos críticos ocultos que ainda não haviam sido descobertos. Eles trouxeram equipamentos de monitoramento de radiação, roupas de proteção e suprimentos para garantir a segurança ao mapear esses pontos críticos à distância. Eles se instalaram no Centro Ecológico de Chernobyl, que monitora a zona de exclusão, e receberam dosímetros de filme para medir radiação, devendo usá-los o tempo todo na área. Depois de completarem todas as verificações necessárias antes de entrar na zona, eles estavam livres para lançar seus drones e, em pouco tempo, descobriram um ponto crítico que ninguém havia identificado antes. Os equipamentos mostraram que um pequeno ferro velho, na vila de Kopachi, que fica a cerca de 3 quilômetros da usina, apresentava altos níveis de radiação, e um pequeno avião de asa fixa foi usado para mapear a área. Nos dias que se seguiram, o grupo de pesquisa conseguiu identificar várias áreas com níveis extremamente altos de radiação que o governo russo desconhecia. Espera-se que, com pesquisas adicionais, todos os pontos críticos ao redor da usina sejam eventualmente identificados e que os visitantes do local possam ser mantidos em segurança contra a radiação destrutiva que ainda persiste ali. Apesar do desastre de Chernobyl, a vida seguiu normalmente, com um desfile de 1º de maio e a Corrida pela Paz, prova de ciclismo marcada para 9 de maio. Essa corrida, conhecida como o Tour de France do Leste e uma importante ferramenta de propaganda durante a Guerra Fria, deveria começar em Kiev, após a cidade ser incluída como sede em 1986. Apesar da notícia do derretimento ter chegado à Europa Ocidental e a alguns países do Bloco Oriental, sua gravidade era geralmente minimizada. Cancelar as etapas de Kiev era considerado politicamente impossível, pois significaria admitir a gravidade do desastre. Enquanto muitos competidores da Europa Ocidental se retiraram, acusados de exagero político, ciclistas de países comunistas foram pressionados a competir para avançar na carreira e evitar represálias.
Um ciclista tchecoslovaco, Vladimir Kozarek, que adoeceu, foi submetido a testes rigorosos para provar que não estava fingindo e depois foi isolado, ficando de fora de grandes eventos. No final, 64 ciclistas competiram na Corrida da Paz de 1986, vencida por Josef Rejek, que mais tarde adoeceu, e os médicos não conseguiram descartar uma ligação com Chernobyl. Testes indicaram que os níveis de radiação em Kiev durante o evento eram semelhantes aos da Polônia, sugerindo que a corrida foi menos perigosa do que se temia. Nas operações de limpeza em Chernobyl, após o desastre, notou-se que uma área estava sinalizada nos mapas como acampamento de verão infantil. O local era conhecido pelos moradores e funcionários da região. Quando chamaram ajuda externa, começaram a fazer perguntas sobre o local misterioso. Havia uma certa preocupação sobre a verdadeira natureza desse local, que estava marcado no mapa como Chernobyl II, já que era indicado como uma área onde haveria crianças presentes. Sem surpresa, as pessoas começaram a investigar. O que descobriram revelou a verdadeira natureza do acampamento, mas grande parte ainda permanece um mistério. Alguns daqueles que foram corajosos o suficiente para se aventurar na zona de exclusão após os esforços de limpeza chegaram a esse ponto no mapa e, ao chegarem à área, ficaram surpresos ao encontrar uma cidade escondida que havia sido mantida em segredo do resto do mundo pelo governo soviético. O verdadeiro nome da cidade só seria revelado mais tarde como Complexo Militar Duga, mas os detalhes sobre sua construção ainda são escassos. Mais tarde, foi revelado que a construção do complexo começou em 1970 por ordem do governo soviético. Ele estava situado a cerca de 10 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl e foi construído propositalmente em uma área arborizada para garantir que permanecesse escondido de olhares curiosos durante a Guerra Fria que acontecia na época. União Soviética e Estados Unidos estavam muito paranoicos com possíveis vazamentos de estratégias e segredos militares, por isso o sigilo era prioridade. Para aumentar a desinformação, o local foi chamado de acampamento de verão infantil nos mapas para parecer desinteressante a possíveis espiões. Após a descoberta do local e a confirmação de que não era um acampamento infantil, o governo soviético admitiu que o local tinha outro propósito antes de ser evacuado em 1986. Eles disseram que o complexo era moradia para militares e engenheiros do sistema de radar, além do horizonte Duga-1, instalado ali. O radar era essencial, pois alertava sobre ataques de mísseis perto da usina nuclear de Chernobyl. A segurança e operação do conjunto de radares eram consideradas críticas, por isso a equipe precisava estar confortável para desempenhar suas funções com excelência. Não se sabe se o radar detectou mísseis se aproximando, pois esses registros provavelmente foram mantidos em sigilo. Após o desastre de Chernobyl, o que levou muitas pessoas a especularem que o radar foi um gasto desnecessário, sendo tão útil naquela época quanto é hoje em seu estado abandonado. Mas isso continua sendo especulação. Ninguém sem autorização de segurança faz ideia de quem eram as pessoas que viviam nesse complexo ou quais eram suas funções diárias quando estavam ali. Hoje, ainda é uma atração turística para quem visita as florestas de Chernobyl. No início de 2022, Chernobyl foi capturada por forças russas durante a invasão da Ucrânia. Por mais de um mês, as tropas invasoras ocuparam a usina desativada, gerando temores de um novo desastre nuclear. Os trabalhadores da usina responsáveis pela estabilidade seguiram sob pressão. Enquanto isso, soldados cavaram trincheiras em solo contaminado, cruzaram a Floresta Vermelha e acenderam fogueiras sem proteção, supostamente deixando muitos doentes por exposição à radiação. Apesar de não haver combates na zona de exclusão, soldados russos levaram cerca de 200 soldados ucranianos capturados.
Cientistas que retornaram descobriram que mais de 100 fontes de radiação ionizante usadas para testes e calibração foram danificadas ou roubadas, junto com solo contaminado, computadores e veículos. Os saques foram grandes e há relatos de que rodas sobressalentes de blindados foram retiradas para levar mais itens roubados. A descoberta gerou preocupação sobre o uso do material em bomba suja, mas cientistas acharam improvável, pois era comum e inadequado para armas nucleares tradicionais. Acredita-se que os soldados roubaram os itens como lembrança ou para revender. A contaminação acidental continua sendo uma preocupação significativa e o impacto de longo prazo da invasão em Chernobyl ainda está sendo estudado. Quando houve o derretimento no reator 4 de Chernobyl, não ficou claro de imediato que o núcleo estava exposto. O supervisor de plantão naquela noite se recusou a acreditar nisso após a descoberta do núcleo exposto. O vice-chefe de engenharia da usina, Anatoly Dyatlov, o diretor da usina, Viktor Bilkanov, e o engenheiro-chefe Nikolai Fomin foram todos avisados de que a explosão resultou na exposição do núcleo. Esses relatos foram logo descartados e alegaram que a explosão foi causada por algo bem menos grave. Isso ocorreu mesmo após engenheiros verem o núcleo exposto, mas foram considerados inexperientes ou não confiáveis e instruídos a seguir tentando restabelecer a energia na usina. Sem surpresa, nenhum desses 3 homens se ofereceu para inspecionar o núcleo após esses relatos serem recebidos. E só mais tarde, o vice-engenheiro-chefe de operações da usina, Anatoly Sidnikov, tentou avaliar os danos que haviam sido causados. Durante essa inspeção, ele confirmou que o núcleo estava realmente exposto e, nesse processo, recebeu uma dose massiva de radiação que mais tarde tiraria sua vida. Antes que isso fosse feito, porém, outras medidas foram tentadas. Em determinado momento, os funcionários da usina foram orientados a baixar câmeras até o núcleo na tentativa de ver o que estava acontecendo lá sem arriscar suas vidas. Mas sempre que essas câmeras retornavam, estavam destruídas pela radiação e inutilizadas. Só era possível ver o núcleo do telhado do reator, onde a radiação era extremamente alta. Mas, para reagir ao desastre ocorrido, a equipe precisava saber se o núcleo estava exposto e não tinha opção, além de vê-lo de cima, mesmo sabendo que isso provavelmente lhes custaria a vida. Como esperado, muitas fotos foram tiradas durante o desastre e a limpeza que veio depois. Algumas fotos foram tiradas por funcionários da usina e outras por militares, socorristas e pilotos que sobrevoavam a usina de helicóptero. A primeira foto foi tirada de um helicóptero que circulava ao redor e mostra o reator em total desordem. O buraco escancarado no teto está totalmente visível e a fumaça do incêndio intenso abaixo pode ser vista saindo em grandes nuvens pelo topo. Destroços estão espalhados pelo chão ao redor do reator e a imagem deixa claro o quão poderosa foi a explosão, fazendo com que muitas pessoas se perguntassem como os funcionários seniores puderam duvidar que o núcleo havia sido exposto. Esse tipo de negação inexplicável faz parte de um mistério de Chernobyl que talvez nunca seja resolvido. Afirmam que centenas de fotos foram tiradas da área naquele dia, mas poucas estão disponíveis para visualização. Foram tiradas muitas fotos e entregues alguns rolos de filme ao governo soviético, mostrando as consequências imediatas poucas horas após a explosão. Mais tarde, veio à tona que a KGB tomou posse dessas imagens e das filmagens feitas e decidiu destruir esses materiais para esconder do resto do mundo a verdadeira extensão do desastre. Espalhados pela zona de exclusão ao redor de Chernobyl, estão alguns dos locais abandonados mais assustadores e perturbadores encontrados em qualquer lugar do mundo. Aqui os humanos desapareceram, restando vestígios de vidas transformadas para sempre. Até 2020, um dos lugares mais assustadores desses era o acampamento de Verão Esmeralda. O acampamento de Verão Esmeralda já foi uma das primeiras paradas em muitos passeios pela zona de exclusão de Chernobyl. Diferente de outros locais famosos, ele seguiu pouco conhecido, o que o torna mais assustador que lugares como a cidade abandonada da Ucrânia.
Ele ficava localizado não muito longe da vila de Lilev, no final do caminho que leva para dentro da floresta. Construído em 1970 e 1986, já contava com cerca de 100 cabanas. Elas ficavam perto do rio, no tanque de resfriamento, que para as crianças do acampamento parecia um lago comum. Mesmo com a usina nuclear próxima, era o máximo de contato com a natureza que muitas crianças teriam. Por mais de 10 anos, foi acampamento de verão para crianças de Chernobyl-Sygn, uma cidade fechada que abrigava trabalhadores das instalações militares. Aqui as crianças podiam se divertir, relaxar e respirar ar puro. As cabanas eram pintadas com personagens infantis alegres de desenhos animados, incluindo Mickey e Minnie Mouse. Haviam também ilustrações de crianças e animais felizes. Além das cabanas, o acampamento também incluía uma biblioteca, salão de baile, estação de barcos, cinema e loja. Do lado de fora, havia área de recreação e uma grande torre de água. Como a maioria das áreas da zona de exclusão, o acampamento de verão Esmeralda foi abandonado após o desastre, mas ganhou uma nova e perturbadora vida. As cabanas que antes abrigavam crianças agora eram usadas pelos liquidadores. Homens e mulheres que arriscaram a vida para conter o desastre ficavam nas cabanas no tempo livre e depois também deixaram o acampamento, que foi totalmente abandonado. Por anos, visitantes iam ao acampamento de verão fotografar pinturas assustadoras e brinquedos abandonados do parquinho. Equipamentos deixados pelos liquidadores também eram encontrados nas cabanas, criando uma estranha justaposição do antes e depois do desastre. O acampamento ficou popular entre fotógrafos interessados em registrar como o mundo seria sem humanos. Infelizmente, isso chegou ao fim em 2020. Incêndios florestais na zona de exclusão já eram comuns. A manutenção humana na zona é pouca, e folhas e capins secos se acumulam, podendo pegar fogo facilmente. Em 2020, os incêndios florestais foram particularmente devastadores, chegando perto da própria usina. Apesar de não aumentar muito o risco de exposição a materiais radioativos, isso causou danos consideráveis a vários dos locais turísticos mais populares, incluindo o acampamento de verão Esmeralda. Hoje, resta pouco do acampamento, mas ele foi preservado digitalmente por meio de inúmeras fotos, vídeos e até modelos tridimensionais. Ao longo da história, pessoas relataram ter visto criaturas estranhas e não identificadas em locais de grandes desastres, como a explosão que ocorreu em Chernobyl. Uma dessas criaturas é o Homem-Mariposa, um criptídeo originário de Point Pleasant, Virgínia Ocidental. O Homem-Mariposa foi visto pela primeira vez durante o colapso da Ponte de Prata, que matou até 46 pessoas. Testemunhas o descreveram como alto, humanoide e com grandes asas semelhantes às de morcego. Disseram que ele tinha grandes olhos vermelhos brilhantes e sobrevoou a ponte antes e durante o desastre. Desde então, ele foi avistado em Kane County, Illinois, Pensilvânia e Novo México. O Homem-Mariposa é considerado um presságio de desastre, assim como outro criptídeo visto durante o desastre de Chernobyl. Essa criatura foi apelidada de Pássaro Negro de Chernobyl por sua aparência estranha, mas alguns criptozoologistas a chamam de Homem-Mariposa de Chernobyl. Nos dias que antecederam a fusão do núcleo, tudo no reator número 4 da usina de Chernobyl estava indo conforme o planejado, e ninguém poderia prever o desastre que estava prestes a acontecer, ou pelo menos era o que se imaginava. Muitos acreditam que os trabalhadores do reator foram avisados sobre o desastre iminente, mas provavelmente não entenderam na época. Durante o plantão, dias antes da explosão, eles presenciaram algo muito perturbador. Alguns dos trabalhadores relataram ter visto uma grande criatura preta voando acima do reator alguns dias antes do desastre, e outros vieram relatar o mesmo avistamento apenas algumas horas antes da explosão acontecer. Apesar de alguns especialistas discordarem, sugeriu-se que o que foi visto era o Homem-Mariposa, que teria ido à usina para presenciar o desastre ou alertar os trabalhadores sobre os perigos futuros.
Nem todos que viram a criatura relataram o avistamento, pois temiam ser ridicularizados ou até perderem seus empregos. Mas, mais tarde, confirmaram relatos de que, assim como outros que a viram antes do desastre, começaram a ter pesadelos terríveis depois do encontro. Outros relataram que os telefones tocavam, mas ao atender só ouviam silêncio. Outros afirmaram que foram recebidos por uma voz assustadora, que então passou a fazer ameaças contra suas vidas, e outros ainda experimentaram não apenas esses incidentes, mas uma série de outros acontecimentos inexplicáveis que os deixaram perplexos. Mesmo após os relatos dos avistamentos, nada pôde ser feito sobre o pássaro preto, pois ninguém sabia o que era ou se realmente existia. De acordo com a versão oficial dos acontecimentos, o desastre de Chernobyl começou com 2 explosões em rápida sucessão, ocorrendo por volta da 1h24 da manhã. A causa exata dessas explosões ainda é debatida, mas a explicação mais comum é que foram provocadas por erupção de vapor e possivelmente hidrogênio pressurizado. Porém, segundo alguns dados, ocorreu uma terceira explosão minutos após as 2 primeiras, ainda sem explicação. Uma teoria desacreditada afirma que um terremoto causou o desastre de Chernobyl. Uma estação sísmica, não muito longe da usina, registrou 2 eventos sísmicos distintos. A teoria sugere que o primeiro foi um terremoto que desencadeou o derretimento e causou o segundo evento. Apesar de muitos cientistas não acreditarem nessa análise, é inegável que 2 eventos sísmicos ocorreram. O primeiro coincide com a explosão de 1h24 da manhã que todos conhecem. O segundo, porém, é muito mais misterioso. Porém, não foi só a estação sísmica que registrou isso. Os operadores na usina nuclear também registraram isso. À 1h39 da manhã, os operadores anotaram a frase explosão do reator. Isso foi mais de 15 minutos após a explosão inicial. Pode parecer que eles só se atrasaram nas anotações ou erraram o horário, mas não foi isso. O evento anterior já havia sido descrito. A segunda explosão foi definitivamente distinta da primeira. Poucas informações, além do horário, foram registradas sobre essa explosão. Nesse momento, a maioria dos equipamentos que fariam registros automáticos desses eventos já havia sido destruída, e o foco estava no reator destruído. A segunda explosão foi bem mais fraca que a primeira, e descobrir a causa não era prioridade na hora. Isso significa que evidências importantes para resolver o mistério foram perdidas. No entanto, há algumas evidências que podem fornecer uma resposta. Leituras de outras áreas da unidade mostraram aumento seguido de queda repentina na pressão em compartimentos herméticos e nas áreas do separador de vapor. A explosão pode ter causado a queda de pressão. Se a explosão danificou os compartimentos herméticos, o gás acumulado seria liberado de repente. O aumento da pressão também pode ter causado diretamente a explosão. Acredita-se que o desastre inicial tenha causado um aumento na quantidade de hidrogênio que teria sido enviada para esses compartimentos herméticos. Normalmente, isso seria bombeado para fora, mas as bombas não funcionavam no momento do desastre. Se o acúmulo desse hidrogênio não tivesse para onde ir, a única opção de liberação seria romper o compartimento, potencialmente causando a explosão. Mas isso é só uma teoria. Alguns acham que uma explosão de hidrogênio causou o segundo evento daquela noite, tornando improvável que isso também tenha sido a causa do terceiro. Exploradores na unidade 4 relataram danos nas áreas, mas não é possível afirmar se foram causados pela explosão inicial ou pelos esforços de limpeza. Entre alguns dos heróis anônimos do desastre de Chernobyl estão os primeiros socorristas e bombeiros que correram para o local ao saberem da explosão, sem pensar 2 vezes ou hesitar. Eles sabiam que qualquer acidente grave na usina seria provavelmente fatal pelos altos níveis de radiação liberados. Mesmo assim, avançaram até a atual zona de exclusão e foram direto ao reator 4, onde tentaram conter o incêndio. Divulgaram alguns nomes dos bombeiros e seus níveis de envolvimento na limpeza.
Por exemplo, Mikhail Golovnenko, do Corpo de Bombeiros da cidade de Chernobyl, chegou ao local por volta da 1h50 da manhã e começou a combater o incêndio pelo lado norte do reator. Ele permaneceria lá por mais de 5 horas e mais tarde estimou-se que ele recebeu uma dose de cerca de 140 Rem de radiação. Eventualmente, ele começaria a sofrer com os efeitos a longo prazo do envenenamento por radiação e, como resultado, faleceu em 2005. Vasily Ignatenko, do Corpo de Bombeiros de Pripyat, atendeu a ocorrência e chegou cerca de 10 minutos antes de Golovnenko. Ele e sua equipe são vistos como heróis, pois foram enviados ao telhado do reator, onde a radiação era altíssima. Essa ordem foi dada depois que foi determinado que o incêndio provavelmente se espalharia para outras áreas e que os outros 3 reatores corriam o risco de serem afetados. Além disso, grandes pedaços de grafite radioativo foram encontrados no telhado do reator vizinho e eles precisavam ser removidos o mais rápido possível. Foi uma das tarefas mais perigosas durante a resposta ao desastre, mas Ignatenko e seus colegas bombeiros nunca hesitaram. Enquanto combatia o incêndio no núcleo do reator, sentiu os efeitos da radiação e começou a enfraquecer. Mas quando percebeu que 2 de seus companheiros de equipe haviam perdido a consciência no telhado devido à radiação, ele carregou os 2 para um local seguro, apesar de estar quase inconsciente também. No processo, ele recebeu uma dose massiva de 1.440 Rem de radiação, o que resultou em sua hospitalização. Ele foi transportado para o hospital número 6 de Moscou, onde recebeu tratamento, mas faleceu apenas 17 dias depois. Golovnenko e Ignatenko são apenas 2 dos cerca de 600 socorristas de emergência que estavam presentes durante o derretimento, dos quais 31 perderam a vida. Dessas pessoas, 28 eram bombeiros e funcionários da usina que receberam doses inimagináveis de radiação, e estima-se que muitos outros perderam a vida nos meses e anos seguintes. Ao pensar nos liquidadores que arriscaram a vida para limpar a área após o desastre, muitos lembram dos bombeiros enviados ao telhado do reator destruído. Outros liquidadores foram enviados para o lado oposto do local, evitando o que acreditavam ser uma catástrofe ainda maior que o desastre inicial. Toneladas de material foram lançadas sobre o reator nuclear para tentar sufocar os incêndios de grafite. O material cumpriu seu papel, embora em sua maioria tenha errado o alvo. Infelizmente, isso também formou, ao endurecer, uma crosta ao redor do combustível irradiado, que parecia aquecer o material radioativo dentro. Era quase impossível saber o que se passava naquela crosta, e os cientistas que monitoravam temiam o pior. Se aquecesse muito, poderia derreter a base do prédio. Dependendo de até onde fosse, o material poderia atingir o lençol freático sob o reator, contaminando a água e criando uma erupção de vapor que causaria ainda mais danos. Pouco podia ser feito para mudar a situação a partir de cima. Isso exigiria romper a carcaça, o que seria extremamente perigoso para a saúde dos trabalhadores e poderia causar mais mal do que bem. Decidiu-se tentar resfriar o núcleo por baixo. Especialistas da Kiev Metrobud, empresa responsável pela construção do metrô de Kiev, foram trazidos. O metrô era o mais profundo do mundo na época e ainda é um dos mais profundos hoje. Os engenheiros eram os mais capacitados, mas ainda assim enfrentariam desafios para fazer o plano funcionar. O plano inicial era criar um túnel horizontal entre a fundação do prédio do reator e o lençol freático. Seria muito estreito, largo apenas o suficiente para as perfuratrizes que o escavariam. Nitrogênio líquido seria então bombeado para o espaço abaixo do reator 4, resfriando o núcleo por baixo. Engenheiros da empresa trabalharam nesse plano até o dia 16 de maio, mas então os planos mudaram. Cientistas mudaram as estimativas e agora um novo sistema de resfriamento é necessário. Foi preciso construir um túnel mais largo para acomodar as pessoas e escavar uma câmara sob a unidade 4. Nessa câmara seriam instalados trocadores de calor, resfriando o reator de forma mais eficiente. Os mineiros trocaram de posto com os engenheiros do metrô
Esses mineiros trabalhavam em ambientes tão quentes que não conseguiam usar respiradores. O túnel era estreito, ainda mais com os equipamentos para remover o solo, e os homens corriam risco constante pela exposição à radiação. Em certo momento, ouviu-se um estalo acima e parecia que o teto do túnel poderia desabar. Felizmente, isso não aconteceu e a escavação continuou. Em menos de um mês após o desastre, o túnel foi concluído e o sistema de resfriamento instalado. Dezenas de homens arriscaram a vida para evitar uma catástrofe e muitos ficaram com sequelas de saúde permanentes. Mas depois ficou claro que talvez o esforço heróico nem fosse necessário. O núcleo havia esfriado e, na verdade, não havia risco de ele derreter o chão do reator. Ao longo das décadas, pessoas relataram avistamentos de objetos estranhos no céu sempre que ocorre um grande desastre natural, como um terremoto. Mas esses avistamentos não se restringem apenas a desastres naturais. Após o desastre de Chernobyl ser parcialmente controlado, várias pessoas relataram encontros estranhos, seja pouco antes da explosão ou enquanto bombeiros e funcionários tentavam conter o incêndio. Alguns desses avistamentos são perturbadores e seguem sem explicação. Várias testemunhas afirmaram que, quando o incêndio estava em seu pior momento, elas olharam para o céu e viram uma nave pairando acima do prédio, o que deveria ser impossível. A radiação que vazava do reator tornava impossível qualquer aeronave feita pelo homem sobrevoar a área, já que isso interferiria nos sistemas eletrônicos de bordo e faria a nave cair. Estranhamente, todas as testemunhas relataram que a nave ficou parada no ar por quase 3 minutos antes de sair abruptamente da área. Isso pode parecer uma história fantasiosa para a maioria de nós, mas alguns dados daquela noite realmente confirmam que algo estranho e inexplicável aconteceu. Durante o período em que a nave foi avistada, os níveis de radiação ao redor do reator número 4 despencaram repentinamente e os técnicos não conseguiram explicar como isso foi possível. Como o núcleo do reator estava exposto, os níveis deveriam ter continuado subindo. Momentos antes, os níveis de radiação foram medidos em cerca de 3.000 iroentgens. Mas quando a nave misteriosa chegou, eles caíram para cerca de 800 miliroentgens em poucos segundos, o que não deveria ter sido possível. O incidente gerou várias teorias que podem parecer ridículas para a maioria, mas alguns teóricos da conspiração acreditam que elas oferecem a única explicação possível para a queda nessas leituras. Eles sugeriram que extraterrestres visitaram a usina e, ao perceberem que grandes quantidades de radiação estavam vazando para a nossa atmosfera, de alguma forma diminuíram os níveis para salvar o máximo de vidas possível. Desde então, aeronaves não identificadas também foram vistas em outras usinas nucleares do mundo. Às vezes, alguns acreditam que essa nave em particular estava sugando a radiação, talvez como combustível, e nesse processo salvou muitas vidas. O incidente foi documentado em um documentário chamado Os Encontros e deixou os espectadores perplexos. O botão AZ-5, o equipamento mais infame da usina nuclear de Chernobyl, desencadeou o desastre em 26 de abril de 1986. Sua função era inserir hastes de controle no reator 4 para interromper a reação. O AZ-5, geralmente automático, foi acionado manualmente durante um teste de queda de energia com as medidas de segurança desativadas. À 1h23 da manhã, o botão foi pressionado. As hastes de controle desceram 1/3 do caminho. Uma falha de projeto fez as pontas de grafite das hastes de controle atingirem o núcleo antes, deslocando a água e intensificando a reação antes da entrada total do boro absorvedor de nêutrons. O calor danificou os canais, impediu a descida das hastes e causou a fusão do núcleo. Há uma teoria de que o botão foi pressionado 2 vezes. O teletipo registrou a proteção de emergência, 5 a 1h23 da manhã. Logo após, 2 segundos depois, houve outro sinal de proteção de emergência incompleto.
Enquanto outros sugeriram que poderia ter sido o AZ-1, o desligamento da bomba d'água, ou uma falha, alguns especialistas acreditam que foi um segundo sinal AZ-5. A teoria sugere que o operador soltou o botão por um momento, seja por acidente ou para limitar a reação antes de pressioná-lo de novo. Soltar o botão impediria que as hastes descessem totalmente, o que contribuiu para o desastre e pode explicar o relato de uma testemunha sobre uma explosão antes do horário oficial do acionamento do botão. A teoria transfere a culpa da falha de projeto do reator para o erro humano. O relatório oficial diz que as hastes se moveram por 8 segundos, descendo 1/3 do caminho. Se o botão foi liberado por 2 segundos, as hastes teriam se movido por 6 segundos e descido só 1/4 do caminho, sugerindo que não houve pausa. A ambiguidade desse segundo sinal, a falha ou o desligamento da bomba d'água, significa que a verdade provavelmente é desconhecida. Os eventos em Chernobyl envolvem muitas figuras de destaque que estavam presentes quando a explosão ocorreu ou que ajudaram na operação de limpeza, que resultou em ainda mais mortes. Muitos foram chamados de heróis ou responsáveis pelo desastre, e a maioria de seus nomes já é conhecida por nós. Existe uma figura ainda não identificada, cuja história só se conhece por um post no Reddit feito há mais de 10 anos. Na postagem, o homem se identifica como Yuri, um músico que viaja pela Europa tocando seu piano nas tavernas que encontra por lá. Ele disse que, na época do desastre de Chernobyl, integrava uma trupe de dança e música estatal que se apresentava frequentemente na região. Na noite do desastre, ele e seus colegas foram contatados pelo governo soviético, o que surpreendeu a todos. Eles foram convidados a tocar e dançar em Pripyat, cidade construída para abrigar trabalhadores da usina e suas famílias. Pediram que apresentassem danças e músicas para acalmar os moradores depois de serem informados sobre a explosão, mesmo que isso provavelmente fosse a última coisa em que pensariam naquele momento. O grupo chegou à atual zona de exclusão, área com cerca de 16 quilômetros de raio ao redor da usina. Poucas horas após o desastre começar, eles entraram na área. Yuri diz que, ao iniciarem o descarregamento do equipamento, percebeu os efeitos que o vazamento de radiação causava nas pessoas na zona de exclusão. Alguns estavam claramente sofrendo de envenenamento por radiação e não tinham muito tempo de vida, enquanto outros tentavam fugir para um lugar seguro, mas estavam sendo impedidos por causa da quarentena que havia sido estabelecida. A tropa não sabia do fusão do núcleo na usina, por isso ficou perplexa e horrorizada com as cenas que encontrou. Só depois, Yuri saberia a verdade e entenderia totalmente o que ocorreu naquele dia. Os dançarinos e músicos foram instruídos a não falar com os moradores de Pripyat e das vilas próximas, e por isso não sabiam que suas vidas estavam em perigo, pois haviam acabado de entrar em uma área altamente radioativa sem proteção. Yuri notou que os soldados na área usavam máscaras de gás e roupas de proteção, mas pareciam tão assustados quanto todos os outros, o que o deixou ainda mais preocupado. O grupo apenas fez a apresentação conforme solicitado. Ele e outros músicos começaram a tocar para acalmar a área, acompanhados por uma bailarina com danças graciosas. Mas então, a realidade da situação ficou clara demais quando Yuri testemunhou algo que ele nunca vai esquecer. Em certo momento, a bailarina decidiu soltar o cabelo e para Yuri parecia que ele quase flutuava como uma de suas danças. Foi então que ele percebeu que ela não tinha soltado o cabelo. Ele estava caindo da cabeça dela por causa da radiação na atmosfera. Ela faleceu pouco depois, e mais tarde naquela noite, Yuri de alguma forma conseguiu escapar da zona de exclusão, depois viajou para a Europa, e ele ainda toca piano até hoje. Nos últimos 40 anos, a área ao redor da abandonada usina nuclear de Chernobyl se tornou algo como uma grande reserva natural não intencional. Com pouca atividade humana, plantas e animais dominaram as zonas de exclusão. Espécies, antes ameaçadas de extinção, passaram a prosperar na região e cada novo sinal de vida próximo a Chernobyl desperta fascínio mundial.
Muitos animais que fizeram deste lugar seu lar se adaptaram ao novo ambiente de alguma forma. Isso pode envolver mudanças na aparência física, como sapos com pele mais escura ou algo menos visível. Há uma espécie que chamou mais a atenção do público do que qualquer outra, e uma mudança visível aparente que surgiu em outubro de 2025 virou manchete no mundo todo. Os cães de Chernobyl são populares tanto entre turistas quanto entre cientistas. Na evacuação de cidades como Pripyat, muitos moradores achavam que voltariam em poucos dias e deixaram animais de estimação, como cães, para trás. Achava-se que eles não durariam na zona radioativa, mas os cães sobreviveram. Hoje, existem cerca de 700 cães dentro da zona de exclusão. Muitos são amigáveis e esperam comida dos turistas, mas outros são mais cautelosos com humanos. Organizações como o Grupo Cães de Chernobyl vêm cuidando dos cães. Isso inclui capturar cães para vaciná-los, oferecer cuidados de saúde e impedir sua reprodução. Cientistas colaboram com organizações para analisar como o ambiente afeta a saúde dos animais e mudanças genéticas que ocorreram ao longo das gerações. Cientistas identificaram marcadores genéticos que distinguem os cães de Chernobyl dos que vivem fora da zona de exclusão. Se isso se deve à proximidade da radioatividade ou simplesmente ao isolamento deles, ainda é desconhecido. Em outubro de 2025, o grupo Dogs of Chernobyl postou uma foto nas redes sociais que parecia mostrar uma mudança mais óbvia. A foto era de um cachorro com pelo azul brilhante. Alguns duvidaram da autenticidade da imagem, mas a organização afirmou que era real. Era improvável que a cor estranha do pelo estivesse ligada à radioatividade. Eles observaram que pessoas que tinham visto os cães apenas alguns dias antes não tinham notado nada de estranho em seu pelo. Ao analisar onde as fotos foram tiradas, a organização achou ter descoberto a causa do pelo estranho. Por perto, havia um banheiro portátil antigo. Embora ninguém tivesse visto isso pessoalmente, parecia mais provável que a explicação fosse algo muito mais mundano do que parecia à primeira vista. O sistema químico do banheiro vazava um fluido azul usado para tratar o esgoto. O cachorro rolou no produto químico que tingiu seu pelo de cor estranha. A organização afirmou que não esperava danos significativos aos animais, exceto se lambessem todo o pelo até limpá-lo totalmente. Em poucos dias, o pelo azul começou a desbotar e parecia que o problema havia se resolvido sozinho. É amplamente aceito que o desastre de Chernobyl foi um incidente infeliz, mas totalmente evitável, que só ocorreu devido à falta de experiência e ao uso de equipamentos antiquados. Mas, como costuma acontecer, teorias da conspiração surgiram desde então, sugerindo que algo mais sinistro estava por trás da fusão do núcleo do reator número 4 e que a verdade foi escondida de nós durante todos esses anos. Algumas dessas teorias afirmam que extraterrestres estavam de alguma forma envolvidos no desastre, que o governo soviético sabia que um desastre era iminente e que a verdadeira dimensão do desastre ainda está sendo escondida do público. Mas nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada como verdadeira. Contudo, uma teoria ganhou força nos últimos anos, pois teóricos da conspiração encontraram informações que parecem apoiar suas alegações, mesmo que pareçam absurdas para muitos. Agora se sabe que, segundos antes da enorme explosão devastar o reator, um pequeno terremoto, frequentemente descrito pelas fontes como uma pequena vibração sísmica, foi detectado pelos equipamentos de monitoramento de atividade sísmica na região. Isso provavelmente não foi noticiado devido à magnitude da vibração, somada ao fato de que foi completamente ofuscada pelos eventos horríveis daquela noite. Mas os teóricos da conspiração acreditam que há mais nesse terremoto do que aparenta. Eles acreditam que não é coincidência o terremoto ter ocorrido pouco antes de um dos maiores desastres provocados pelo homem. E a verdade por trás desse tremor foi mantida em segredo por um bom motivo, para encobrir o que realmente aconteceu em Chernobyl naquele dia. Alguns sugeriram que o terremoto foi provocado remotamente de propósito para dar início à fusão do núcleo.
Isso levanta a questão: quem faria isso e com qual objetivo? Teóricos dizem ter a resposta. Eles sugerem que ou o governo dos Estados Unidos ou um grupo que teria algo a ganhar com o desastre decidiu provocar o terremoto no momento exato. Isso garantiu que a culpa fosse colocada diretamente sobre os ombros dos técnicos e supervisores que estavam de plantão naquela noite, enquanto o teste de segurança que resultou na explosão estava sendo realizado. Outros acreditam que o terremoto foi coincidência, mas teve impacto maior nos acontecimentos daquela noite do que se pensava. Sugeriu-se que isso agravou a instabilidade do reator durante o teste e pode ter sido fator importante nos eventos seguintes. Ao pensar na contaminação que se espalha a partir da usina nuclear de Chernobyl, muitos imaginam poluentes sendo levados pelo ar e nuvens pela Europa. Mas existe outra forma quase invisível de a contaminação se espalhar. Nos meses após o desastre, engenheiros correram para proteger fontes de água próximas a Chernobyl da contaminação do lençol freático. Chernobyl fica próximo ao rio Pripyat, escolha dos projetistas iniciais pela necessidade de água para operar a usina. Mas o Pripyat não era apenas um rio qualquer. Ele era um afluente, um rio incrivelmente importante na Ucrânia e na Bielorrússia. Ele é importante para a navegação e é fonte essencial de água para consumo e irrigação. Como muitos rios, o Pripyat não recebe só água superficial. Águas subterrâneas fluem lentamente para o rio por córregos invisíveis à maioria das pessoas. Essa água carrega consigo nutrientes que se infiltraram pelo solo e quaisquer produtos químicos que possam ter sido aplicados na superfície. Uma grande preocupação após Chernobyl era que ela levasse material radioativo. Se o rio Pripyat fosse significativamente contaminado, isso poderia significar ainda mais devastação em uma área ainda maior. Para evitar isso, engenheiros foram chamados para construir uma grande parede ao redor da usina nuclear. Essa parede tinha cerca de 3 quilômetros de extensão e quase 100 metros de altura. Era totalmente subterrânea e hoje não é visível na superfície. A parede de contenção subterrânea foi uma enorme façanha de engenharia. Mesmo em condições normais, construir paredes para sistemas de metrô já seria difícil, mas a pressão e o perigo enfrentados pelos trabalhadores em 1986 tornaram tudo ainda mais desafiador. Planejar a construção também foi difícil. Vários diagramas que exibiam canos e fios elétricos subterrâneos da área foram destruídos. Engenheiros precisavam planejar considerando obstáculos conhecidos e esperar que nada mais estivesse oculto na área. O trabalho físico começou com a escavação por camadas de solo, areia e lençol freático, até chegar à argila, que dificulta já a passagem de água em comparação aos solos arenosos. O canal foi preenchido com uma mistura compactada de bentonita, argila e cimento, formando uma barreira impermeável à água. Isso exigiu equipamentos especializados. O buraco devia ser totalmente vertical e a mistura de bentonita precisava ser bombeada logo na camada exposta para evitar desmoronamento. O equipamento não foi encontrado na União Soviética e precisou ser comprado de uma empresa italiana. Engenheiros foram à Itália para aprender a usar as máquinas, mas os funcionários não podiam ir para Chernobyl. O esforço valeu a pena após meses de trabalho. O muro de cerca de 3,2 quilômetros foi construído com poços para garantir a durabilidade do projeto. O muro passou no primeiro teste quando a forte neve do inverno pressionou todos os sistemas de proteção da água ao redor de Chernobyl. Cientistas que estudam o rio Pripyat e a água ao redor de Chernobyl descobriram que talvez todo o projeto nem fosse necessário. O rio foi poluído por contaminantes, mas não a um nível que torne a água a jusante particularmente perigosa. A contaminação do lençol freático não parece ser um grande problema. Mesmo assim, a maioria concordou que construir a parede subterrânea foi provavelmente a decisão certa. Em um momento em que ninguém poderia saber quais eram os riscos mais significativos, era melhor prevenir do que remediar.
Após o desastre de Chernobyl, muitas pessoas relataram que ouviram e viram coisas muito estranhas nos dias que antecederam o incidente. Mas também enquanto os socorristas faziam de tudo para conter os incêndios causados pela grande explosão naquela noite. Nos anos que se passaram desde então, mais histórias de eventos estranhos e inexplicáveis em Chernobyl e arredores surgiram. E embora a maioria dessas histórias deva ser vista com certo ceticismo, um relato específico deixou as pessoas arrepiadas, pois envolve um homem muito sensato, que jamais inventaria histórias assustadoras e fictícias. O homem em questão é Andrei Karsikov, um cientista nuclear que, em 1997, representava a Universidade de Buffalo e viajou até o local do desastre de Chernobyl, onde planejava realizar algumas pesquisas sobre os níveis de radiação na área. Ele estava mais interessado nas áreas ao redor do reator 4, onde o desastre ocorreu e tirou mais vidas. Graças à enorme explosão que ocorreu, aos incêndios que começaram e à quantidade massiva de radiação que vazou na área ao redor. Nessa época, o famoso sarcófago de concreto já havia sido erguido ao redor do reator nuclear exposto, e Andrei planejava fazer medições ao redor da estrutura, provavelmente para testar se ela era realmente tão eficaz em conter a radiação quanto se esperava. Embora nenhum dia em Chernobyl seja comum, Andrei jamais poderia imaginar que esse dia em particular teria um aspecto paranormal. Até hoje, nenhuma explicação plausível foi encontrada para os eventos que Andrei vivenciou durante sua pesquisa. Na manhã em questão, Andrei chegou ao local por volta das 7h30 e foi direto ao trabalho, fazendo o máximo de medições de radiação que conseguiu na área. Mas então, algo realmente estranho aconteceu. Quando Andrei se aproximou do sarcófago, ele ouviu os sons de alguém pedindo ajuda. A princípio, ele pensou estar imaginando coisas, pois não via ninguém ali. Então, ele percebeu que a voz vinha de dentro do prédio e que estava pedindo ajuda para apagar um incêndio. Assustado e preocupado, ele correu até um prédio próximo, onde sabia que havia técnicos trabalhando, e relatou o que ouvira, mas foi recebido com descrença e expressões estranhas. Eles explicaram que era impossível alguém estar dentro do sarcófago, já que ele estava selado há 3 anos. E além disso, se alguém tivesse conseguido entrar de alguma forma, certamente não conseguiria pedir ajuda, pois perderia a vida muito rapidamente devido à enorme quantidade de radiação no prédio. Eles disseram que só era possível entrar no prédio com um leitor da palma da mão que só permitia a entrada de certas pessoas. Como nenhum alarme soou, era certo que o prédio estava vazio. Desde então, as pessoas especulam que André ouviu o espírito de alguém que perdeu a vida em um incêndio durante o desastre e que ele simplesmente confundiu outro som com gritos de socorro. O incidente nunca foi explicado e continua sendo um dos casos mais misteriosos e sem solução de Chernobyl. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns, vejo vocês no próximo vídeo.